Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje nós vamos ver algumas operações com números complexos: adição, subtração, a multiplicação, o conjugado, que seria uma pré-informação para poder trabalhar a divisão, beleza? Bom, sendo bem objetivo aqui, porque para poder aproveitar o tempo precioso de vocês, vamos começar falando da operação adição. Eu coloquei aqui um exemplo e a adição cabe aqui reforçar que é um exemplo muito tranquilo, tá? E eu coloquei através do exemplo para poder ficar mais prático para nós. Então ele fala o seguinte, ó, você tem aqui um número complexo que eu chamo de Z1, tá? 9 mais 10i, e o Z2 que é 10 mais 7i. Lembrando que o 9 no Z1 é a parte real e o 10i representa a parte imaginária, onde o 9 é o A e o 10 é o B, que nós chamamos de coeficientes. Lembram disso? Tá? No Z2, a parte real é 10 e a parte imaginária é 7i, onde o A é 10 e o B é 7. Beleza? Bom, para a gente poder fazer a soma, ele quer que a gente calcule o valor aqui, represente aqui o Z3, que é Z1 mais Z2, que é o que ele está pedindo. Como é que eu faço a adição de números complexos? Para a gente poder fazer a adição, você vai seguir uma regrinha muito simples e muito prática. Você faz assim: você pega a parte real de um, soma com a parte real do outro, depois você pega a parte imaginária do Z1 e soma com a parte imaginária do Z2. Ou seja, real com real, imaginário com imaginário. Então, o Z3, tá, ó, vai ser igual. Primeiro você coloca o Z1, que é 9 mais 10i. Você pega lá o Z2, que é 10 mais 7i. E agora, seguindo aquela regrinha que eu acabei de falar para vocês, para a gente poder efetuar a soma de dois números complexos, basta fazer o quê? Pega a parte real de um, soma com a parte real do outro, ou seja, 9 mais 10. Esse 9 aqui, ó, com esse 10 aqui, vai dar 19. E você soma a parte imaginária de um com a parte imaginária do outro, 10 mais 7, 17i. Beleza? É só isso. Ah, mas pode somar o 19 com o 17i, professor? Não. Por quê? Porque um tem parte imaginária e o outro não tem, então você não pode somar. Tá? É a mesma coisa você querer somar laranja com limão. Não dá, né? Ou laranja com maçã. São coisas diferentes. Beleza? Continuando agora, nós vamos para a próxima, que seria a operação, que seria a subtração. Para a gente poder fazer a subtração, é o mesmo raciocínio da adição, mesma coisa, tá? Se na adição você soma a parte real com a parte real imaginária com a imaginária, na subtração a mesma coisa. Você diminui a parte real da parte real e diminui a parte imaginária da parte imaginária. Só que aqui, se você observou, eu coloquei dois exemplos, onde um é Z2 menos Z1 e o outro é Z1 menos Z2. Aí você vai me perguntar assim, ué, mas dá a mesma resposta? Ou dá resposta diferente? É isso que nós vamos ver agora, tá bom? Então, vamos respeitar a ordem aqui, né? Z3 igual. Quem que é o Z2? É 4 mais 3i. 4 mais 3i menos... Quem que é o Z1? 10 mais 9i. 10 mais 9i. Ó, se você observou que eu tive o cuidado de colocar dentro do parênteses o Z1, por quê? Porque aquele menos que está ali, ele vai fazer joguinho de sinal, tá? Então vai ficar, ó, menos com mais dá menos 10 e menos com mais dá menos 9i. E agora sim, você pode encerrar fazendo assim, ó. Eu tenho mais 4 com menos 10, certo? O que que sobra? Menos 6. Aqui eu tenho 3i positivo com menos 9i. Vai dar o quê? Menos 6i.
i. Então, quando a gente fizer essa ordem Z2 menos Z1, tá? Vai acontecer isso. Ó, você tem que tomar cuidado, então, fazer o joguinho de sinal primeiro, colocar dentro do parênteses, menos com mais dá menos com mais dá menos 9, mais 4 com menos 10 sobra menos 6, e menos 9 com mais 3 sobra menos 6i. Essa é a resposta. Agora, vamos ver ao contrário? Se a gente fizer o Z1 menos Z2, será que vai dar a mesma resposta ou vai dar resposta diferente? É isso que nós vamos ver agora, tá? Então, agora fazendo o Z4, a ordem lá é Z1 menos Z2. Quem que é o Z1? É 10 mais 9i. Menos, e quem que é o Z2? O Z2 agora é 4 mais 3i. Então você observou que agora a ordem está invertida, não é isso? Então você coloca Z4 igual. Primeiro, a gente faz o joguinho de sinal, né? Menos com mais dá menos 4. E menos com mais 3 dá menos 3i. E agora sim, seguindo aquela regrinha da adição que nós fizemos, parte real menos a parte real aqui, e a parte imaginária menos a parte imaginária. 10 menos 4 dá 6, e 9 menos 3 dá mais 6i. Ou seja, em uma subtração, a ordem altera o resultado aqui, tá bom? Toma cuidado, porque isso aí pode ser objeto de pedido e alguma prova de vestibular. O pessoal pode chegar e falar assim, podemos afirmar que Z1 menos Z2 é igual a Z2 menos Z1? Aí ele coloca lá o número complexo, né? E aí pede para você marcar verdadeiro ou falso, então você toma muito cuidado com isso. Não é verdade, beleza? Tem que tomar cuidado. Vamos agora para a multiplicação. E a multiplicação tem alguns detalhes que nós precisamos tomar cuidado, tá? Mas não é difícil também não. Bom, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Vamos fazer no exemplo que vai ficar muito mais prático para você e muito mais eficaz. Vamos lá. O Z1 ele falou que vale 4 mais 2i e o Z2 ele falou que vale 3 menos 4i. Determine então o Z3, que é o produto, é o resultado da multiplicação de Z1 por Z2. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, repete o Z3, que é o que a gente quer saber. O Z1 vale 4 mais 2i, eu vou colocar dentro do parênteses, tá? 4 mais 2i, que multiplica 3 menos 4i. Eu já coloquei com negativo aqui no meio, porque a gente vai ter que fazer joguinho de sinal e já fica mais prático, tá? Bom, quando a gente tem uma situação como essa, nós vamos lembrar lá do que o pessoal está acostumado a ver no 8º ano, que é chamado de produtos notáveis, tá? Quando você tem que fazer a multiplicação. Nesse caso, nós vamos fazer um negócio chamado princípio da distributiva, ou como meus alunos falam, o processo do chuveirinho, tá? É a mesma coisa, beleza? Quando você vai fazer então, você pega aqui, ó, esse 4 e você vai fazer 4 vezes 3 e 4 vezes menos 4. Depois você vai fazer 2i vezes 3 e 2i vezes menos 4i. Tá bom? Ou seja, são 4 multiplicações. Isso é muito importante você saber. Beleza? Então aqui, ó, vamos lá. 4 vezes 3, 12. 4 vezes menos 4i, 4 vezes 4, 16, dá menos 16i. Agora nós vamos fazer 2i vezes 3, dá 6i. E por último, ó, mais vezes menos dá menos. 2 vezes 4 dá 8. E i vezes i vira i ao quadrado. Beleza? Repete aqui. Repete o 12. Ó, menos 16 com mais 6 vai sobrar menos 10i. E aqui eu não falei para vocês, tá? Mas, ó, quando acontecer de aparecer na multiplicação, na divisão e na potência de números complexos i ao quadrado, você sempre vai trocar o i ao quadrado por menos 1, tá?
Por quê? Porque i ao quadrado vale menos 1. Então, como aqui é 8 vezes i ao quadrado, é 8 vezes menos 1. Então, toda vez que aparecer i ao quadrado para você na multiplicação, na divisão e na potência, você troca sempre o i ao quadrado por menos 1. Aí você vai falar assim, professor, mas o i troca também por raiz quadrada de menos 1, como você falou lá no começo da matéria? Não, o i não. Mas apareceu i ao quadrado, você troca por menos 1. Beleza? Bom, continuando aqui, a gente tem então, repete o 12, menos 10i. Ó, esse 8 aqui, ele está multiplicando esse i ao quadrado que a gente trocou por menos 1. Então, nós vamos fazer joguinho de sinal. Menos com menos dá mais. 8 vezes 1, 8. E agora, para finalizar, você vai somar 12 com 8. Vai dar 20. Menos 10i. Beleza? Chegou nessa situação aqui, não tem mais nada o que fazer. Você para por aí. É isso que você tem que fazer na multiplicação. Beleza? Tranquilo? Então, não esqueçam que apareceu i ao quadrado na multiplicação, na divisão e na potência. Sempre troca o i ao quadrado por menos 1. E agora nós vamos falar do conjugado de número complexo. Eu preciso do conjugado, pessoal, para a gente poder fazer divisão de número complexo. Então, por isso que ele vem antes da divisão. Eu, quando vou ensinar meus alunos, eu sempre procuro ensinar o conjugado antes de falar da divisão. E aí eu coloquei uma observaçãozinha para ficar gravada para vocês. E fala o seguinte, ó. Para encontrar o conjugado de número complexo, basta trocar de sinal apenas a sua parte imaginária. Ou seja, toda vez que você quiser colocar o valor do conjugado de número complexo, basta trocar de sinal apenas a sua parte imaginária. A parte real você não mexe. Trocar de sinal não significa que que o valor vai ficar negativo, tá? Se ele for negativo, troca de sinal fica positivo. Se ele for positivo, troca de sinal fica negativo. Então é trocar de sinal. Cuidado, hein? O símbolo de conjugado é o Z com essa barrinha em cima, tá bom? Então isso é muito importante você saber também. E vamos, por exemplo, para ficar mais prático para nós. Exemplo. Considere o número complexo z igual a 1 sobre 4, 1 quarto, menos raiz quadrada de 3i. Bom, podemos afirmar que o seu conjugado é... Bom, primeira coisa, lembrar que a parte real aqui desse número complexo é 1 quarto. Então, o a vale 1 sobre 4. E o b vale menos raiz quadrada de 3. Então, 1 quarto representa a parte real e o menos raiz de 3i aqui representa a parte imaginária, entendeu? Onde o a é 1 quarto e o b é menos raiz de 3. Conjugado, por enquanto, né? Você escreve assim. Qual é a definiçãozinha lá que eu coloquei? Conjugado de número complexo é quando você troca de sinal apenas a sua parte imaginária, ou seja, 1 quarto você mantém. Troca de sinal, né? Menos raiz de 3, vai ficar o quê? Mais raiz quadrada de 3i. Pronto, tá aí o conjugado. Lógico que o cara não vai pedir um negócio desse para vocês no vestibular, né? Mas aí depois eu mostro para vocês como é que o pessoal gosta de pedir. Ele pede para você fazer uma multiplicação e achar o conjugado da multiplicação, da divisão. Mas aí depois a gente vai fazer com calma quando a gente for fazer os exercícios. Beleza? Pessoal, por enquanto é isso. O próximo assunto nosso será a divisão de números complexos, tá? Que é um pouquinho mais longa, a gente tem que fazer com mais detalhes, com mais calma. Mas é isso, tá? Adição, subtração, multiplicação e o conjugado. Lembra, conjugado só troca de sinal apenas, ou troca de sinal apenas a parte imaginária, tá? Lembra que i ao quadrado vale menos 1, e esse i ao quadrado você troca sempre que você estiver fazendo uma operação de multiplicação, divisão e potência, ok? Lembra, adição e subtração. Adição, soma a parte real com a parte real e soma a parte imaginária com a parte imaginária. Na subtração, diminui a parte real da real e imaginária da imaginária, ok?
É isso, um resuminho da aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço.